Olá, seja muito bem-vinda aqui à Rede Líderes Digitais. Hoje a gente vai tratar de um dos temas mais essenciais para qualquer empresa, para as pessoas que estão acompanhando toda a nossa trajetória aqui, que é tratar de desafios no recrutamento, seleção, especialmente nessa nova era digital, que muitas vezes reúne saberes diferentes, tecnologia, gestão, independentemente da área. E para a gente aprender bastante aqui, eu trouxe aqui o Eduardo. Eduardo, obrigado pela tua presença. Antes da gente começar com o nosso tópico, se apresenta. Quem é o Eduardo, sua trajetória? Vamos lá. Obrigado, Vitor. Meu nome é Eduardo Saig, sou sócio fundador da Techers, que é uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos e tecnologia. O que eu sempre digo, Vitor, é que eu sou um recrutador de recrutadores. Então, geralmente, RH é a área que todo mundo tem mais receio, e eu, justamente, sou a pessoa responsável, sou contratado pelas empresas para achar os melhores talentos numa área que geralmente é responsável por achar os melhores talentos. Então, é isso que eu faço da vida já há 10 anos. Boa. E aí, sobre esses principais desafios que você enxerga, especificamente no recrutamento para a tecnologia, o que você destacaria nos dias mais recentes, que estão sempre em constante mudança, mas até aqui, quais são os desafios enxergados? Eu acho que o grande desafio, primeiro, do ponto de vista do candidato, é um letramento sobre como ele deve se portar em processos seletivos. Do ponto de vista das empresas, elas entenderem que uma parte significativa dos seus candidatos está sendo assediado, é necessário ter uma pressa, é necessário ter uma velocidade na contratação muito grande, e elas precisam entender de fato qual é a demanda que elas têm. Então tem muitas empresas, tem muitos clientes nossos que não têm muito claro aquilo que eles desejam, aquilo que eles buscam dos candidatos. E aí fica meio que um telefone sem fio. Por quê? Porque o candidato, muitas vezes, por uma série de questões, ele não tem um letramento, uma educação de como ele participa do processo seletivo. Muitas vezes ele não tem também o que a gente chama de etiqueta corporativa, para ele saber se portar dentro de uma empresa. E do lado da empresa, elas não sabem aquilo que elas querem. E aí, muitas vezes, cabe a nós fazer esse azeitamento entre as duas partes, para que tenha uma visibilidade mínima, porque a gente nunca pode deixar de esquecer que estamos no Brasil, país de terceiro mundo, ter um emprego é um sinal de sobrevivência e a gente não pode brincar com a carreira das pessoas. Mas também a gente precisa entender que é necessário ter uma responsabilidade com o nosso cliente. Então, resumidamente, uma parte significativa do nosso problema está em preencher esses espaços. Porque indo para o macro e depois no micro ali para a tecnologia, eu percebo que muitas empresas, e isso foi uma grande tendência dessas empresas mais recentes, turbinou a área de recursos humanos com responsabilidades que antes elas não tinham. Exato. Então, se a gente olhar para recursos humanos lá atrás, a gente pode perceber o quê? Recrutamento, seleção, aí algumas faziam o desenvolvimento e demissão. Ponto. Então ele cuidava muito ali da porta de entrada, folha, salarial, etc. Tal, Bloom, vai, basal, exatamente, vai-te embora. Nos últimos tempos, talvez seja uma das áreas que mais foi turbinada. Então, seja com a tarefa de implementar cultura numa empresa, que antes era reservada a talvez só uma parede pintada com os valores da empresa. Isso deriva uma série de outras funções dentro do RH. Sim. Seja para diversidade, então muitas empresas olhando para a diversidade como um elemento competitivo, de trazer pessoas com vivências diferentes para olhar um determinado problema com óculos diferentes e aí tentar acelerar esses processos de inovação, de pensamento, de ideação, seja por employer branding, que é esse marketing... Marketing voltado para candidatos, para perpetuação da marca. Exato.
Essa é uma discussão bastante interessante, Vitor, porque quando eu converso com pares seus, converso com donos de negócios, executivos de recursos humanos, a gente não tem uma ideia única. Porque cada um vai tentar defender os seus interesses, mas a grande realidade é que nós temos muitas coisas acontecendo, a gente não consegue, por exemplo, eu como especialista na área, eu não consigo te dizer como que o RH de uma maneira homogênea funciona hoje no Brasil. Porque cada uma das empresas tem uma cultura, cada uma tem uma necessidade, e nós não temos uma linha mestre, sem ser dos subsistemas basais ligados às nossas leis, que funcionem para todas as empresas. Então, muitas vezes você tem organizações onde a área de recursos humanos é tão mais estratégica do que qualquer outra, e você tem empresas onde ela é talvez a mais parecida com algo operacional que nós temos, e as duas funcionam iguais. Então, essa dicotomia, essa falta de um direcionamento claro, que confunde muitas vezes. Então, esse é o grande ponto, né? O que o nosso RH, de fato, ele faz? Cara, ele faz tudo. Não quer dizer que ele faça bem. E o ponto que você trouxe, que é bastante essencial, que muitas vezes as empresas começam a recrutar por uma necessidade de função, e no final ela está contratando uma pessoa na sua multiplicidade de habilidades e tudo mais. E aí que tem esse processo de descoberta para saber de verdade qual é o perfil, o que ela quer realmente, da pessoa, não da função exatamente. E esse processo de descoberta, ele tem uma razão prática de ser. Os recrutadores ficam muito presos na própria empresa. Eles não ou não têm tempo, ou não têm habilidade, ou não se interessam de fato conhecer de negócios, e não só do negócio. Por quê? Por que um headhunter, por exemplo, como eu, ele é muito acionado? Porque eu conheço muitas pessoas, eu conheço muitos mercados diferentes. Obviamente, isso faz parte da minha estratégia de atuação. Quando um RH, ele deixa de ficar só interessado nas habilidades que essa pessoa tem na função e vai para as outras habilidades, é porque ela se descobriu. Ela falou, olha, tem uma pessoa que tem outras habilidades que cabe dentro do nosso orçamento, vai um pouquinho a mais, que pode fazer sentido. E a grande pergunta que ela tem que se fazer é, quantas outras pessoas tem? Por que eu não as conheço? Porque é aí que o recrutamento ele passa a ser de fato estratégico. Por quê? Qual é o ponto? Para eu ser estratégico, eu preciso conhecer e reconhecer aquilo que tem no mercado, e eu também preciso entender como está meu pipeline de sucessão. Puxa, será que o Vitor, ele está satisfeito aqui? Caramba, se o Vitor sair, como é que fica? Quem eu coloco no lugar? Será que tem alguém no mercado que tem as características do Vitor? Será que tem aqui dentro de casa? São essas perguntas que muitas vezes as empresas elas não fazem. E aí quando, por exemplo, o Vitor, ele decide ter um sabático, ele vai abrir a própria empresa, ou ele sai, enfim, ela é pega de calças curtas. E aí muitas vezes não dá para você querer resolver em 20 dias algo que já estava um problema que já veio se desenhando há anos. Esse é o grande ponto. O recrutamento hoje não pode ser passivo, ele precisa ser ativo. Para as empresas que desejam e para os negócios que eles desejam crescer, precisa conhecer do negócio, que é óbvio, e de negócio. Porque o grande desafio que eu enxergo nesse contexto aí se antes eu precisava de um cara que preenchesse os requisitos, e aí vamos colocar um exemplo de tecnologia, que ninguém cumpre todos os requisitos. Por quê? Porque tecnologia sempre é uma soma, nunca é uma diminuição. Então, eu posso tentar fazer uma analogia aqui com uma cartela de bingo. Então, se você pegar as vagas de tech, vamos pegar desenvolvedor, o cara vai precisar de Java, mas lançou o Python, é Java e Python. Ah, mas lançou um outro, é Java, Python e o outro. Você não tira o primeiro. Exato. Então, no final do dia, ninguém, verdade 99
1%, vai, para ser honesto intelectualmente, porque deve ter aquele 1% que preenche, que é muito fora da curva. Mas na prática ninguém preenche. E aí vem essa outra vertical aqui, que a gente pode chamar de várias coisas, né? Pode chamar de cultura, de entendimento de perfil, etc. e tal, para ver se o candidato tem esse encaixe na empresa para ser alguma coisa sustentável. Porque se antes eu estava preocupado muito em, eu quero só bater a meta para um contexto que eu preciso enxergar, eu tenho uma meta que está mudando toda hora, então eu preciso de uma pessoa que está tão adepta, tão com fit comigo, porque essa meta que eu estou contratando, ela pode mudar. Sim. E esse cara vai ter que mudar junto. Será que esse cara vai conseguir se adaptar ao contexto? E essa pessoa, ela vai construir essa futura meta que pode ser mutável junto com você. Exatamente. Esse é o grande segredo. Uma das grandes coisas que eu vivi e presenciei foi lá pelas tantas, quando o Walmart saiu do Brasil, tinha muita gente do e-commerce da Walmart que a gente absorveu, só que boa parte, maciça maioria, não permaneceu. Porque era muito difícil para essa turma sênior do Walmart trabalhar com a hipótese de eu te contratei aí para fazer X, em 3 meses eu decidi que não é mais isso. A gente vai mudar. E aí, essas mudanças, muito na cabeça deles, repentinas, e o são mesmo, provocava angústia, provocava conflito interno, mas muito conflito. A maioria que saiu deve ter achado a empresa uma zona. Para quem trabalha lá, sim, é uma zona, mas é aquela zona organizada, digamos assim, é quase um paradoxo, porque é muito teste e erro, muito processo de validação, que você está constantemente nessa zona, mas no final das contas eu acerto aqueles 5% que eu sigo adiante nessa velocidade, né? E aí vem o meu grande ponto para ti, que é, nos recrutamentos, eu não vejo ainda em qualquer empresa, qualquer uma, um processo muito claro que envolva a cultura. Parece que é muito feeling, sabe? Concordo com você, porque existe uma falta de clareza sobre o que é cultura organizacional. Cultura é como as coisas são feitas aqui no dia a dia. Então, tem muitos profissionais e tem muitos teóricos de recursos humanos que dizem que a coisa mais fácil de você entender numa empresa é a cultura. Porque é como as coisas são feitas aqui. Vou dar um exemplo. Aqui todo mundo toma café de manhã junto, chega mais cedo? Toma. Se você for numa empresa que as pessoas não tomam, elas vão achar estranho. Ou seja, é muito simples. Quais são os artefatos, a comunicação, a gestão, como que você se refere ao seu colega. Você chama ele de Vitor, de Vi, por um nome X, tudo isso é a cultura. E é tão simples que parece difícil. E muitas vezes o grande problema é, eu como colaborador dessa empresa, eu não concordo com essa cultura que tem, e eu simplesmente não vou colocar, por exemplo, nenhum tipo de ferramenta ou nenhum tipo de avaliação nos processos seletivos, ou porque eu não concordo, ou porque eu não sei, ou porque eu tenho vergonha. Se a gente pegar, por exemplo, eu sempre cito a Ambev como, para mim, a melhor empresa que sempre soube dizer, aqui não somos assim. Aqui a gente tem uma visão bastante aguerrida para performance, aqui você vai ter um sentido de dono e você vai ser cobrado por isso, eventualmente a nossa remuneração ela é mais agressiva que o mercado, mas você vai ser bastante cobrado. Você topa. Todo o processo seletivo que a Ambev abre há 20 anos, há 20 e tantos anos, tem 18 mil pessoas. Isso é cultura. Então, as empresas elas precisam se conhecer, se reconhecer e aceitar. Porque a partir do momento que isso é feito de uma maneira uniforme e organizada, a gente consegue colocar isso em qualquer processo seletivo. Porque eu concordo 100% com você. Existe aquela boa e velha máxima. Contratamos pelas habilidades técnicas e demitimos pelo comportamento. Esse comportamento, que geralmente ele é
um mau comportamento ou não aderente é uma questão cultural. Não é um mau caratismo. Claro que vai existir, sempre existe, mas é uma minoria. Uhum. Então você contratou por uma visão míope e você está demitido pelo todo. Não faz sentido. Tem razão. E quando você olha agora esse papel do recrutador versus esse potencial, principalmente das empresas mais recentes, de ficar tão querida pelas pessoas que tem muitos candidatos. Então, pô... Isso é maravilhoso, né? Eu tenho quase certeza... Ideal. Porque, assim, vamos tentar só fazer uma hipótese aqui, obviamente que o Data Vitor aqui serve de nada, mas assim, cogito eu que conversando com um jovem hoje que está na universidade, se ele quer trabalhar num banco tradicional no Nubank, ele provavelmente vai falar do Nubank. Com certeza. Porque ele deve ter alguma imagem na cabeça dele que remete a alguma coisa que tem mais fit com a geração dele. E aí que a gente chega num cenário que, putz, a gente precisa no Brasil ter um balanceamento disso. Então as empresas também que já estão postas, estão consolidadas, são as maiores empregadoras e tudo mais, né? Elas precisam permanecer nesse patamar também, para ter uma concorrência. Eu não posso ter resolver um problema com outro problema, né? O que você acha desse paradoxo aí? E aí, qual que seria o papel? Como é que o recrutador fica nesse? Primeiro que esse é um dos cenários desejados, porque existe muito pouco esforço de atração. Mas sempre vai existir o esforço de seleção. Porque não é todo mundo que gosta da sua marca, que eventualmente tem o perfil que você quer, né? Mas eu não vou mentir, é muito diferente quando a gente conversa com um candidato que ele já conhece o negócio, já conhece a marca, eventualmente sabe como tudo ali funciona, porque a adaptação dele ao negócio tende a ser mais fácil. Mas tem o outro lado também. Nem toda marca que tem um bom employer branding, ela de fato tem uma cultura que reflete isso. O marketing, ele é feito para isso, para seduzir, para persuadir, né? E quando isso é bem feito, e quando não supre as expectativas do nosso candidato, ele fica triste. Puxa, Edu, queria tanto trabalhar naquele lugar, eu já cansei de ouvir isso. Nossa, eu quero trabalhar desde que eu ouvi falar, sou cliente premium, blá blá blá. Puxa, eu não sabia que era assim. Ok, acontece. Mas do outro lado também é muito legal quando dá certo. Edu, era exatamente aquilo que eu queria, muito obrigado, facilitou minha vida e ponto. Então esse contato com a marca que o Employer Branding está fazendo cada vez melhor, quando dá certo é muito bacana de ver. E aí esse desafio, por exemplo, de até do próprio Employer Branding dar o feedback para um volume tão grande de candidatos, está fazendo com que, mais recentemente, as vagas que antes eram a rodo no LinkedIn sumiram. Exato. Mas não quer dizer que não existam. Exato. É porque aí a gente entra numa seara, Vitor, especificamente do LinkedIn. O LinkedIn, na minha visão, ele é uma visão distorcida da realidade. Ele é como se fosse o Instagram. Ninguém tem chefe ruim, tá todo mundo feliz, todo mundo bateu a meta, e a gente sabe muito bem que não é assim. E de fato, quando a gente tem uma marca muito forte, a gente acaba tendo um número de aplicações muito grande, e a gente acaba caindo num outro problema. Como é que a gente tria todas essas pessoas de uma maneira honesta, justa, e dá retorno para cada uma delas? Esse é o grande problema. Quando se fala muito hoje de inteligência artificial voltada para recrutamento, é até a página 2, porque a gente ainda está falando de automação. A gente não está falando de uma avaliação com uma pessoa, de fato, entendendo, puxa, mas o Vitor tem o perfil ideal aqui para a nossa empresa, mas ele passou só 3 meses aqui, por que será? Uma máquina não vai te perguntar isso. Ela não vai querer saber, por exemplo, puxa, que nesses 3 meses hipotéticos, cara, seu pai ficou doente, você fez um intercâmbio, você teve uma doença. É algo justificável do ponto de vista de uma seleção. Você entendeu? Então,
é uma faca de dois gumes, né? Porque você acaba atraindo muitas pessoas e você não acaba retribuindo a atenção e o interesse que elas têm. Eu acho que isso em algum dia vai ser suprido? Vai, mas não é tão já. E na sua percepção, você acha que a gente tem uma falta de profissionais, especificamente de tecnologia? Essa é uma pergunta interessante, cara. Porque, por exemplo, nos nossos clientes, eu acho que a gente tem uma falta de profissionais ideais, que é um pouco do que você trouxe. A área de tecnologia no Brasil, em linhas gerais, ela é relativamente nova, se a gente for parar para a gente analisar, deve ter 20 anos. Por quê? Porque antigamente tinha um termo pejorativo para quem trabalhava com tech. Hoje não. Hoje é super incentivado, hoje em dia é socialmente legal. Antigamente não era, você não tinha isso. Então, eu entendo que o mercado, tanto de candidatos quanto de empregadores, está entendendo como essa dinâmica funciona. E eu concordo com você que existem muitos profissionais de tecnologia que eles são incompetentes no pouco do que eles sabem, mas tem tanta demanda que não consegue avaliar, que cria-se essa demanda artificial. Porque, por exemplo, se isso não fosse verdade, empresas como a minha não eram contratadas. Uhum. Por que eu sou contratado? Porque tem demanda. Uhum. Então tem muito candidato que precisa ser avaliado. Uhum. Se a gente tivesse todos os nossos profissionais disponíveis atendessem às demandas das empresas diretamente, não ia precisar de gente como eu. Tem razão. E uma coisa também que eu percebo de feedback é esse profissional de tech, assim como outras áreas também, mas especificamente esse, o que antes era reservado para ele, algo muito encapsulado, ali nichado na especialidade dele, hoje esse perfil ele ganha um protagonismo de negócios. Então o que a gente viu no passado, onde muitas vezes, na maioria das vezes, o CFO era o sucessor do CEO, porque ele era o do corta, eficiência, número. Agora a gente vê no mundo, as maiores empresas, o CEO é derivado de tecnologia. Sim. Só que no Brasil, esse profissional de tech, pode ser que nas próximas gerações já melhora, mas até a nossa, ele ainda é muito técnico. Sim. Sim. Ele está ali, e aí, em algumas empresas, ele vai sendo moldado para negócios, né? Exato. Mas tradicionalmente não era o cara que ficava trancado numa salinha, ar-condicionado, como se fosse uma pizzaria. Quem quer de queijo? Eu quero uma de queijo, toma o sistema. Exatamente. Eu quero a calabresa, toma um RP aí. Ele era o cara que ia atrás para contratar um sisteminha do outro lá e ficar no ar-condicionado com o CPU lá ligado, né? Mas isso tem muito a ver com o nosso desenvolvimento de mercado. O mercado brasileiro como um todo, Vitor, ele é muito jovem, cara. Por exemplo, eu sempre cito que a origem da área de recursos humanos remonta relações industriais, mais ou menos 1940. A nossa alta gestão, como a gente conhece hoje, ela é mais nova ainda. Porque a gente precisa entender que os nossos negócios estão diretamente ligados à nossa história como país. Quando a gente para pensar que a gente teve ditadura ou regime X, que tem muita gente que não diz que a ditadura existiu, a gente ficou 20 anos enclausurado no Brasil, e basicamente a globalização aconteceu ali em 98, foi aí que a nossa gestão começou a se profissionalizar. Então tem menos de 30 anos. Como é que você quer comparar a nossa gestão com uma gestão, por exemplo, americana, com uma gestão de alguns países europeus, que nunca tiveram nenhum tipo de problema no seu desenvolvimento? Paralelamente a isso, mais ou menos 70% das nossas empresas são familiares. Então, muitas vezes, a gente se esbarra nessas situações que fazem com que a gente não tenha ainda uma igualdade de executivos que a gente vê lá fora.
Então, por exemplo, quando você traz esses exemplos, eu tenho certeza que esse é o futuro. De você ter ali, muitas vezes, um CTO, um CIO, que ele tem tanto conhecimento de finanças, da parte fiscal e da parte contábil, quanto de tecnologia. Uhum. Só que ele ainda está sendo formado, diferentemente de outros lugares. Ou ele já existe e tem uma tremenda dificuldade para se recolocar ou para chegar onde ele quer chegar, porque o mercado como um todo não entende aquilo que ele faz. E acaba sendo um jogo de uma bolinha, Exatamente, acaba rodando sempre nos mesmos lugares. porque a academia, as universidades no Brasil, elas nunca foram muito conectadas Nunca foram. com as empresas. Porque aqui o melhor ensino está na rede pública universitária. E aí sempre teve esse distanciamento. Então, basicamente, o que a gente tá falando é que sempre olhou com o retrovisor. Então, esperava o negócio acontecer para depois reavaliar e incluir Exato. lá na grade. Exato. Então, na prática, a formação dessas novas lideranças acontece numa pracinha Exato. de algumas empresas ali que ficam rodando o profissional. E aí, isso demora de pelo menos de 5 a 10 anos para chegar nas universidades. Ou seja, você está aprendendo hoje o que foi feito em 2010. Não faz sentido. É outro mundo. É isso. Então, o que também está acontecendo, por exemplo, se a gente for citar categoricamente na FIAP, a SPM, que é de propaganda e marketing, com um prédio inteiro para tecnologia. Aí você vê a inauguração de novos cursos no Instituto Mauá, que sempre foi de engenharia, mas aí agora tem 5, 6 cursos de graduação voltados a tecnologias digitais, que boa parte dessa nova geração, ela, pelo fato até de ser muito usuária de celular, de computador, de assistir o vídeo no YouTube com tutorial para desenvolver um micro SaaS no GPT, naturalmente elas têm mais interesse nessas graduações. Então está aumentando gradativamente o interesse dessa galera nessas graduações voltadas à tecnologia. Até porque, e aí é esquizofrênico mesmo, porque as empresas que hoje são as que fazem melhor esse employer branding, elas são digitais, elas não são de tecnologia. Exato. Então, Matou a pau. aí que tá. São coisas diferentes. Porque aí quando você disseca o sapo, é assim, você vai pegar o Facebook no Brasil, ou no mundo, é uma empresa de publicidade, ela ganha dinheiro com publicidade. No Brasil, tá cheio de comercial lá de sales, ou de atendente. Não quer dizer que o Facebook no Brasil, o maior número de pessoas é de profissionais de tecnologia. O iFood, por exemplo, ganha dinheiro com intermediação. Por mais que... Está muito mais ligado, talvez, à logística do que de tecnologia. Logística, lá pelas tantas, por exemplo, o iFood tinha muito mais pessoas no comercial de atração de restaurante do que de tecnologia, entende? Exato. Então, se para fora essas empresas falam que são de tecnologia, quando você joga uma lupa, ela não está vendendo um software, ela não está vendendo um hardware, ela está usando a tecnologia para disruptar algum mercado. Então, Exato. o maior número de... O negócio é um meio para o fim, a tecnologia é um meio para o fim, não é o core. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E aí o número de vagas para essas empresas vai até X. Entende? Se as outras empresas não conseguirem, de fato, entrar nessa nova dinâmica de mercado. E aí isso me preocupa muito. Você tem uma multidão chegando aí de jovens, e aí então, já que a gente falou de sênior, vamos para jovem, de jovem chegando, falando, putz, eu quero entrar nessas empresas aí. Não é de tecnologia? Deve ter vaga pra caramba. Exato. Esse é um ponto interessante. Tem vaga pra caramba? Tem. Mas para trabalhar pro negócio, que muitas vezes tem pouco de tecnologia. Vai ser
Inside Sales, o que é o Inside Sales? Vai trabalhar com vendas. Vai ser um BDR, vai trabalhar com vendas, meu querido. O que você faz é vendas. Você vai falar sobre funil de vendas, você vai falar sobre conversão, você vai falar sobre a diferença de lead para um cliente, que é o que se fala em vendas desde que vendas modernas existem. Você não vai trabalhar com tecnologia. Entendeu? Então, isso precisa também estar claro. Não está claro nem para as empresas, você imagina para os... Está começando a cair a ficha agora para as empresas que já convivem com muita tecnologia, que é o quê? Da mesma forma que eu uso intensivamente tecnologia de ponta para entregar minha atividade fim, eu preciso usar também tecnologia para os departamentos meio. Então, finanças, vendas, como você disse, o próprio RH. Então, esse Só que aí é interno, você concorda que é interno? É interno. Ou seja, você não vai, por exemplo, você não vai criar um super produto, talvez você até possa, mas a probabilidade é muito pequena. Você não vai criar um super produto ou serviço que vai levar o seu nome, não, querido. Você vai fazer uma solução para aquela área que você nem sabia que existia. É isso. Pô, Edu, obrigado, viu? Assim, aprendi um monte. Como é que o pessoal te acha nas redes? LinkedIn, para o meu negócio faz muito sentido estar ali, né? Com todas as minhas críticas que eu tenho, a rede, mas é Eduardo Saig, até onde eu sei só tem eu e uma pessoa que é dentista. Então, fica meio claro, né? Eduardo Saig, e é isso. Tecros.com.br, que é a minha empresa de recrutamento e soluções para recursos humanos e tecnologia. Obrigado, Edu. Obrigado e você, vocês Vitor. também, meu agradecimento. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa que nem eu. Então, não deixa aí de deixar o comentário, sugestão e de assistir os outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai aprender bastante, beleza? Até o próximo, valeu!